A história começa em um grande iate privado navegando pelas águas azuis do Oceano Pacífico. Agora, nele, havia um rapaz e uma moça que estavam assistindo a um anúncio no qual atuava uma bela modelo. A garota sentada no sofá perguntou à sua amiga por que estava olhando para a tela, afinal, havia uma verdadeira deusa ao seu lado. O rapaz, numa tentativa de justificar-se, respondeu que o anúncio simplesmente foi filmado de uma maneira interessante. Sua namorada, na realidade, era 100 vezes mais bela que a modelo. A moça se chamava Lily, é popular e está saindo com um rapaz chamado Shen. Ele é muito inteligente, bonito e também tem pais ricos. O herói também tinha um melhor amigo, Jin Lian, um jovem de físico forte e caráter arrogante, que nunca perde a oportunidade de zombar de seu irmão. O rapaz de cabelo branco é, entre outras coisas, filho do diretor de uma corporação de sucesso. Um jovem dourado no verdadeiro sentido da palavra. Hoje é o aniversário de Shen, então as pessoas mais próximas a ele se reuniram no iate. Sua irmã, Jin, adora seguir a vida das celebridades mais do que qualquer outra coisa, e seu pai é o diretor da maior empresa de tecnologia. Todos ao seu redor diziam que o homem era um gênio desde a infância. Sua mãe era uma mulher muito bonita e gentil, com um vestido azul. Ela trabalhava como atriz no teatro, o público simplesmente a adorava. Logo, um bolo apareceu na mesa festiva, o que significava que era hora de fazer um pedido. Shen era alheio aos caprichos típicos da juventude dourada. Em seu aniversário, desejou a paz mundial. Em sua vida havia amor suficiente, amizade e dinheiro. O rapaz literalmente vivia no paraíso e nem sabia com o que mais poderia sonhar. Mas, poucos dias depois, sua vida afundou no abismo mais profundo da desilusão e desespero. Tudo começou com a empresa de seu pai. O chefe do departamento de pesquisa científica da corporação disse ao mundo que eles usaram tecnologia roubada para desenvolver seu produto. Essa notícia logo se espalhou em todos os noticiários, mas na verdade era mentira desde o início. O homem tentou com todas as suas forças provar isso. Lamentavelmente nada deu certo. Essa situação destruiu completamente o estado moral de seu pai. No final, ele não conseguiu suportar e se suicidou. Após a morte de seu amado esposo, a mulher se fechou completamente em si mesma, nem mesmo falava com seus filhos, apenas chorava constantemente. O irmão e a irmã esperavam que as feridas emocionais de sua mãe cicatrizassem com o tempo, mas um dia, quando voltavam da escola às 6 horas, viram que a mulher também havia falecido. Esses terríveis acontecimentos abalaram tanto a psique da pequena em que seu estado, que antes era quase imperceptível, piorou muito. O estado da menina se deteriorou tanto que os médicos nem sequer podiam dizer se algum dia ela poderia voltar à sua vida anterior. O único raio de esperança para Shen ainda eram sua namorada e seu fiel irmão. Pelo menos sempre podia recorrer a eles em busca de ajuda. Pelo bem de seus entes queridos remanescentes, o rapaz prometeu a si mesmo que nunca se desanimaria, que precisava se manter forte e esperar pelo melhor. Uma noite tranquila, o herói decidiu ligar para Lily. Fazia muito tempo que não se viam, nem queria falar muito com ela, mas, por algum motivo, a moça não atendeu o telefone. Depois de caminhar alguns metros pela rua, Shen de repente ouviu o toque do telefone de sua namorada em algum lugar próximo. Ele se aproximou para se certificar. Em algum momento, o rapaz descobriu um carro vermelho que pertencia ao seu amigo Jin Lian. Mas o que isso significava? Tudo isso resultou no fato de que o melhor amigo do rapaz estava saindo com sua namorada há várias semanas. Agora estavam sentados juntos no carro e se beijando. Um jovem de cabelo loiro perguntou à garota por que não estava atendendo o telefone de Shen. Na verdade, agora estava muito mais interessada em outra pessoa. Os traidores não notaram a presença do herói e continuaram ocupados com seus assuntos, ávidos por dinheiro. Lily já não queria mais encontrá-lo. Da conversa, o rapaz aprendeu informações chocantes. Resultou que a família de Jin Lian participou da destruição da empresa do pai de Shen. Era muito difícil de acreditar. O jovem não recuperou o sentido imediatamente e todo o seu corpo tremia de raiva. Seria seu melhor amigo capaz de tal ato? Com dificuldade para conter sua ira, o herói ouviu a conversa dos traidores por vários minutos mais. No final, não restaram dúvidas. Finalmente convencido da traição de seus entes queridos, o rapaz desabou, correu em direção ao carro de seu antigo amigo e o chutou com todas as suas forças. Agora esses sem vergonha definitivamente responderiam por suas ações. Shen gravou toda a conversa em um gravador de voz e imediatamente entregaria essa gravação à polícia. Quando a notícia se espalhasse por todos os canais de televisão, a influente família de Jin Lian cairia junto com a carreira da modelo corrupta, Lily. A garota e seu novo namorado começaram a entrar em pânico. Nunca poderiam permitir tal resultado. Precisavam encontrar urgentemente alguma maneira.
De repente, o herói notou uma luz brilhante com sua visão periférica. Assim que olhou para trás, percebeu que um carro se aproximava em alta velocidade. O ex-companheiro simplesmente decidiu se livrar de Shen. Como resultado do acidente, o rapaz voou vários metros para o lado e um grande poço de sangue ficou no asfalto. Nem mesmo Lily esperava tal ato. Ela ficou muito assustada e perguntou ao seu novo namorado o que ele havia feito. Acabaram de matar um homem. Mas Jin Lian estava absolutamente tranquilo. Mais tarde, simplesmente pagaria a pessoa que se responsabilizasse por essa situação. Logo, o rapaz começou a perder a consciência. Seus olhos se fecharam por si só. Ele só podia olhar impotente enquanto sua ex-namorada e seu ex-melhor amigo se afastavam em um carro vermelho. Shen estava certo de que a morte era inevitável, mas, em algum momento, sua consciência foi transportada para um lugar desconhecido. Parecia muito estranho. Era um espaço ilimitado onde não havia paredes nem teto. Após alguns minutos, o rapaz recuperou a consciência e abriu os olhos, após o que, bem na sua frente, apareceu uma linda garota com cabelos rosados. Ela tinha brincos incomuns com seu nome nas orelhas. A incomum garota com orelhas chamava-se Doka. Em primeiro lugar, ela disse ao herói que conhecia todos os eventos que o levaram a acabar naquele lugar. Agora, Shen tinha a oportunidade de vingar sua família, se realmente quisesse. Para isso, só precisava chamar Doka. Mas, até o momento, o rapaz não tinha ideia de onde estava e do que estava acontecendo ali. Com uma expressão de surpresa, pediu à garota que o deixasse sair daquele lugar. A Bela das Orelhas, por sua vez, assegurou que o herói precisava se acalmar um pouco, pois já não seria possível retornar ao seu mundo. Agora, ele estava no Templo do Conhecimento, onde estavam armazenadas todas as conquistas da civilização humana, acumuladas ao longo de muitos milhares de anos, e Doka era a principal ali, e ela podia ajudar o rapaz a se vingar. Shen, por sua vez, ainda entendia pouco. De fato, só conhecia um jogo chamado Doka. Estas palavras irritaram um pouco a garota de orelhas. Este tipo é realmente tão tolo. Seu nome significa uma pessoa bem versada em algum campo. Ao herói, essas bobagens não importavam. A raiva em seu coração era tão forte que ele queria vingança mais do que qualquer outra coisa. Além disso, Shen ainda tinha a gravação da conversa entre os dois traidores. Só precisava levar as provas para a polícia, após o que sua reputação seria destruída. De fato, tudo era um pouco mais complicado. Se o rapaz renascesse, o mundo não seria o mesmo. Todos os trágicos eventos associados à sua família permaneceriam, mas a gravação do telefone desapareceria em uma nova variação do universo. O acidente não ocorreria por culpa de Yin Lian, mas por culpa do próprio herói, que atravessou a rua no lugar errado. Felizmente, Shen foi atropelado por uma scooter, então seus ferimentos foram muito leves, apenas um braço quebrado. O rapaz assumiu que este seria um mundo paralelo, mas isso não é totalmente correto. Ele tem a sorte de ter uma assistente fiel. Agora, Doka explicará tudo em detalhes. O caso é que a garota decidiu arquivar todas as conquistas da civilização humana, mas ocorreu um erro durante o processo, como resultado do qual toda a população da Terra se degradou enormemente. As mentes mais grandes líderes que impulsionavam todo o mundo civilizado desapareceram, as pessoas se tornaram idiotas por isso. Doka quer restaurar o conhecimento perdido. A civilização humana precisa voltar ao seu estado original. Para fazer isso, a menina implantou um sistema especial de inteligência no cérebro de Shen. Para ativá-lo, você só precisa ouvir a garota com os ouvidos para pedir ajuda. Agora vale a pena dar instruções, o sistema avaliará Shen diariamente com base nos resultados de seu trabalho. Se a avaliação resultar mal, ele receberá um castigo. Há uma loja onde você pode trocar pontos por itens, que são divididos em únicos e permanentes. As coisas que o herói não precisa temporariamente podem ser guardadas em um armazém. O sistema atribui tarefas todos os dias pelas quais ele receberá pontos. Também havia uma seção secreta adicional, mas por agora não está disponível para o garoto. Doka lhe dirá como funciona quando Shen estiver pronto. O dono do sistema imediatamente aceitou renascer. Ele ajudaria a menina a corrigir seus erros e ela lhe daria a oportunidade de se vingar. A garota dos ouvidos ficou até um pouco surpresa. Afinal, seu novo amigo ainda não sabe uma coisa importante. Ele tem óculos de treinamento, que também são os óculos de sua vida, como presente para um iniciante. Foram atribuídos a ele 10.000 pontos a cada segundo. O garoto perderá um ponto a cada segundo e, quando o número chegar a 0, morrerá definitiva e irrevogavelmente. Se isso acontecer de repente, Shen pode não ter esperança de um segundo renascimento. Segundo Doki, isso deveria ter assustado o herói, mas, contrariamente às suas expectativas, o garoto respondeu com voz absolutamente tranquila que não tinha medo da morte, pois já tinha morrido uma vez.
Depois que o destino lhe deu a chance de renascer, o herói simplesmente deve aproveitar essa oportunidade e destruir a vida de Yin Lian. A partir de agora, o principal objetivo de Shen é se vingar de seu antigo amigo. Em nome da honra de sua família, ele deve transformar sua vida em um inferno. Logo, o garoto renasceu. Depois que isso aconteceu, ele descobriu que o mundo ao seu redor realmente havia mudado muito. Agora, as consultas mais populares na internet eram sobre as tabuadas de multiplicação e o alfabeto. Isso demonstrava perfeitamente o nível de inteligência das pessoas ao seu redor. Ao mesmo tempo, era óbvio que este não era um tipo de mundo paralelo. Era o mesmo universo, mas com um nível de desenvolvimento muito degradado. Quando a irmã mais nova de Shen soube de sua lesão, sua condição piorou ainda mais. Agora, em termos de seu nível de desenvolvimento, ela parecia uma criança, mas agora a menina estava menos triste. Ela queria ajudar de alguma forma seu irmão e se ofereceu para apertar sua mão. Talvez isso o fizesse sentir melhor. Em uma tentativa de acalmar Jin, o garoto fingiu que já se sentia melhor. Na realidade, ele não sentia nenhuma dor, pois estava cheio de antecipação por uma vingança iminente. Um mês depois, o herói finalmente foi liberado do hospital e pôde voltar à escola. Ele e sua irmã foram acolhidos sob a asa de um velho amigo de seu pai. O nome deste homem era Tio Le. A condição de sua irmã mais nova exigia supervisão constante, então Shen aceitou a ajuda com grande gratidão. O novo tutor ajudou o garoto a entrar no ensino médio mais prestigioso do país. O homem pediu ao herói que se comportasse decentemente e não chamasse atenção desnecessária. Aqui não havia lugar para estudantes comuns e corriqueiros. Chumbo era a melhor instituição educacional, onde eram aceitos apenas alunos muito inteligentes ou muito ricos. O garoto não estava muito interessado nisso. Agora, ele só tinha em mente a vingança. Queria dar o primeiro passo o mais rápido possível. De repente, Shen ouviu Jin Lian chamando por trás. Seu antigo camarada estava esperando que o herói não sobrevivesse ao acidente de scooter. Afinal, assim ele poderia ver seus pais. A ex-namorada também estava lá. Os traidores não perderam a oportunidade de zombar do garoto, humilhá-lo ainda mais. Lily reclamou de seu ex-namorado porque, em sua opinião, ele era um nerd triste que não deveria ter uma namorada de repente. Doka apareceu do nada. Ela estava muito irritada com o comportamento do herói, porque ele agia como um moleque e não respondia nada. Somente Shen conseguiu ver a assistente, mas ela apareceu tão rápido que até assustou um pouco. A garota dos ouvidos lembrava uma loja especial. Esta foi uma ótima oportunidade para testar alguns itens em ação, e um par de traidores foi perfeito para o experimento. Em primeiro lugar, você precisa ativar o sistema. O garoto chamou baixinho o nome da garota. Mas isso não foi suficiente. Você precisa tentar melhor. No final, o herói gritou o nome de sua assistente a plenos pulmões, e o resto dos estudantes pensaram que ele tinha perdido completamente a cabeça. Imediatamente depois disso, o sistema foi ativado, mas a loja não tinha os itens mais interessantes. Doka explicou que novos produtos apareceriam à medida que o nível aumentasse. Como Shen não tinha outra opção, decidiu comprar todos os itens disponíveis. Eles eram uma touca redutora de inteligência, uma casca de banana e uma máscara especial. Ao usar uma máscara desse tipo, a pessoa adquire uma habilidade que permite insultar outras pessoas e encontrar suas vulnerabilidades. Quando o dono do sistema ativa, o tempo para os outros para. Seus antigos amigos decidiram que o herói não se machucou apenas no braço no acidente. Graças ao objeto especial, Shen soube que sua ex-namorada odiava ser chamada de fedorenta mais do que qualquer outra coisa. Uma Lily indignada não pôde acreditar no que ouviu quando o garoto confundiu seu perfume com o cheiro de um lixo. Ela ordenou que ele se desculpasse imediatamente. Uma grande multidão de observadores já se reunirá ao redor dos heróis. Todos os estudantes começaram a sussurrar entre si e discutir a situação. Enquanto isso, a garota dos ouvidos dançava de felicidade. Assim deveria ser um verdadeiro dono de um sistema de garotos inteligentes. Os tolos não sabiam com quem estavam mexendo. Em uma tentativa de defender a honra de sua namorada, Yin Lian, enfurecido, chamou Shen de idiota por ter entrado em sua academia sem nem mesmo passar nos exames. O traidor acusou o herói de corrupção porque, em sua opinião, apenas lixo poderia entrar em sua prestigiosa academia através de um suborno. Para humilhar ainda mais o valentão, o dono do sistema sugeriu que organizassem uma competição intelectual. Eles deveriam fazer uma pergunta, e se Shen não respondesse à tarefa de Yin Lian, ele deixaria imediatamente a escola. E se tudo acontecesse exatamente o oposto, então seu antigo amigo se ajoelharia. O traidor estava prestes a aceitar,
mas foi imediatamente afastado por outro aluno que ofereceu sua ajuda. Nesta batalha de inteligência, este garoto era considerado um gênio por todos. Ele ficou em primeiro lugar na Olimpíada Internacional de Matemática, e até os jornais escreveram sobre esse prodígio. Na verdade, o alardeado garoto inteligente nem sequer tem chance contra o herói, porque ele já examinou todos os livros didáticos de seus colegas de classe, todos os quais são basicamente manuais para degenerados. O vencedor da prestigiosa Olimpíada se chamava Chayu. Ele queria ser o primeiro a fazer sua pergunta. O herói tinha que dizer que número obteria se multiplicasse 9 por nu. Esta foi a tarefa mais difícil na Olimpíada. Nem mesmo o mestre do prodígio infantil conseguiu calcular corretamente, e aqui deveria ter terminado o confronto. Mas, para sua grande surpresa, o herói conseguiu facilmente dar a resposta correta. Para uma pessoa com um nível normal de inteligência, isso é incrivelmente simples. O vencedor da Olimpíada não conseguia acreditar no que ouvia. Como a pessoa diante dele poderia calcular tão rapidamente se realmente estava familiarizada com a tabela de multiplicação semilendária. Então foi a vez de Shen fazer sua pergunta, mas antes decidiu usar um chapéu para reduzir sua inteligência. Agora, o inteligente seria ainda mais burro. Ele enfrentou uma pergunta incrivelmente simples, apenas tinha que somar 6 a 4. Todos estavam certos de que o gênio responderia em alguns segundos. No entanto, o prodígio não teve sucesso. Ele ficou tão irritado que não pôde se conter e deu um chute no traseiro do gênio da escola. Agora, os antigos amigos devem lutar de verdade. A rivalidade anterior não tinha nada a ver com o valentão. O herói aceitou felizmente competir novamente. Para isso, o rapaz de cabelo loiro preparou seu característico super quebra-cabeça. Agora, Shen deve dizer qual número será obtido e somar todos os números de 1 a 100 nesta variação do mundo. É pouco provável que alguém consiga calcular, mesmo com a ajuda de uma calculadora. O dono do sistema do garoto inteligente pensou por alguns segundos. Por causa disso, o Doc ficou um pouco irritado. Ele precisa destruir rapidamente o arrogante recém-chegado. Na verdade, o herói não pensou na resposta, apenas se sentiu estranho diante do ridículo as que seu antigo amigo lhe tinha escondido. No fim das contas, ele já tem a resposta para sua super pergunta. Se você somar todos os números de 1 a 100, obtém 5050. Até o mais estúpido dos tolos sabe disso. Isso poderia simplesmente acontecer. Jin Lian permaneceu estupefato por mais alguns segundos e nem mesmo conseguiu dizer uma palavra. Gotas de suor começaram a aparecer em seu rosto por causa da ira e confusão. Agora, parece que o valentão terá que se ajoelhar diante de Shen, mas ele preferiria simplesmente bater na cabeça do recém-chegado obsessivo. O valentão decidiu não cumprir sua promessa, mas simplesmente se lançou sobre o herói com os punhos. De repente, apareceu uma casca de banana sob seu pé, que o dono do sistema do garoto inteligente comprou antecipadamente em uma loja especial. Todos ao redor, sem exceção, não podiam acreditar no que viam. Neste momento, o valentão mais duro de sua escola estava ajoelhado diante de um recém-chegado. O valentão queria mais do que tudo cair no chão, mas mesmo isso não foi suficiente para o herói. De repente, ele agarrou seu antigo amigo pelo rosto e ordenou-lhe que lembrasse bem sua lição de vida, depois virou-se e foi embora. Isso foi apenas o começo. Jin Lian não deveria pensar que todas as suas atrocidades ficariam impunes. Toda essa situação foi observada por uma certa garota de cabelos claros e olhos, que tentou passar despercebida e olhou de trás da esquina. A garota resultou ser uma das estudantes universitárias mais populares. Ela admirava o talento do herói e não esperava que sua instituição tivesse um gênio como ele. Hoje era o primeiro dia de aula, e uma celebração foi organizada para todos os estudantes, sendo a anfitriã a mesma garota bonita. Todos os garotos a olharam e sonharam com um encontro com ela, mas é muito difícil conquistar o favor de uma deusa assim. No topo da pirâmide social do colégio, há 4 meninas que vêm de famílias nobres. São muito bonitas e inteligentes. Às vezes, são chamadas de as 4 celestiais. O nome da loira era Linil. Ela é uma das 4, então é melhor não falar tão alto sobre seu atrativo, senão pode haver problemas. Um dos estudantes realmente queria perguntar ao seu amigo se havia outras garotas em sua universidade, mas resultou que realmente havia. De repente, Shen se virou para 2 colegas da última fila. Não entendia por que os colegas apenas avaliavam a aparência, porque a alma era o mais importante. Ao final do ato, foram anunciadas atividades nas quais representantes de vários clubes participariam. Todos os novos alunos foram convidados a participar, mas o herói não queria ficar muito tempo. Ele preferia ir para casa. Na verdade, ele era ingênuo demais. De repente, ouviu um som muito alto em seus ouvidos. Era um anúncio de um sistema especial de um tipo inteligente. Doc informou que seus pontos especiais estavam acabando, que
que só lhe restava 1 hora de tempo real de vida e que precisava ganhar pontos com urgência. Apenas alguns minutos depois, o garoto percebeu que tinha esquecido de tirar o boné para reduzir a inteligência do gênio da escola. O pobre estudante ainda não conseguia somar 4 mais 4. Foi realmente uma pena, pois Shen não desligou o elemento. Cada segundo de uso lhe tirava 1 ponto. Essas malditas regras estavam escritas de maneira muito confusa. No final, o herói libertou o prodígio da maldição. Finalmente, sua inteligência retornou, e ele conseguiu encontrar. Desta vez, o garoto foi muito descuidado, mas a doce assistente de Joel disse que ele poderia ganhar pontos completando uma tarefa especial. Esta missão acabou sendo bastante difícil. Você deve participar dos eventos do clube e se tornar o aluno mais popular. A garota de ouvidos entendeu que isso era bastante difícil, mas o portador do sistema morreria em breve de qualquer forma, então ela não tinha nada a perder. O herói estava um pouco irritado com o comportamento de Doc. Na verdade, ele precisa se comportar com mais respeito em relação a ela. Ela não é uma secretária. O assistente deve ser chamado pelo nome. Entre outras coisas, o garoto tinha mais um problema. Seu tutor pediu para ele não se destacar demais. Então, como ele poderia se tornar o aluno mais popular sem chamar muita atenção? A resposta foi encontrada rapidamente. O dono do sistema percebeu que atrás dele havia um garoto que é membro do clube de teatro. Este jovem deixou cair acidentalmente sua máscara no chão. Agora o herói poderá se disfarçar e não ter medo de uma possível popularidade. Primeiro, o garoto foi ao clube de matemática. Já havia bastante gente na sala e havia cartazes com tarefas nas paredes. Para resolver o enigma mais simples, era necessário contar o número de quadrados no tabuleiro. Depois de um tempo, o chefe se aproximou de Shen e pediu-lhe que não se irritasse muito se não conseguisse resolver o enigma. Afinal, era para estudantes mais velhos. Era melhor o herói olhar para outro tabuleiro, onde havia um gato e um peixe comidos. Até uma criança da primeira série deveria ser capaz de lidar com essa tarefa. Apesar das recomendações do diretor, o proprietário do sistema estava interessado em um cartaz completamente diferente. Era uma tarefa especial do diretor do clube. 3 fileiras com números, e em vez dos últimos 4 valores, havia sinais de interrogação. Era necessário dizer que número se esconde atrás deles. Ao mesmo tempo, o chefe estava certo de que era melhor para Shen cuidar de seus nervos e não se esforçar tanto. Para sua grande surpresa, o garoto já tinha uma resposta. O estudante do ensino médio simplesmente não podia permitir que o herói assumisse uma tarefa tão complexa. Primeiro, era necessário responder a enigmas mais simples. Em resposta a isso, o dono do sistema virou tranquilamente a cabeça e disse que naquela imagem com quadrados, havia exatamente 11 figuras geométricas equiláteras. Todos os presentes ficaram incrivelmente surpresos. A maioria deles não conseguiu lidar com o gato e o peixe em meia hora. Isso não foi tudo, pensou o garoto por alguns segundos enquanto ficava na frente de um cartaz com 3 fileiras de números. Este quebra-cabeça era um pouco mais complicado, mas não tanto para que Shen não pudesse resolver. Tudo o que ele precisava fazer era multiplicar o número dos 2 primeiros dígitos pelo número do terceiro e quarto dígitos. O resto dos estudantes congelou em estado de choque. Ninguém havia sido capaz de resolver esse problema maldito antes. Quem era esse cara? Perguntou o chefe, admirado, com lágrimas nos olhos. Ele disse ao herói que agora tinha a oportunidade de ir jantar com o chefe do seu clube de matemática, e, a propósito, é uma garota incrivelmente bonita, uma das 4 celestiais. Literalmente, todos os estudantes sonham em conhecê-la. De repente, o dono do sistema percebeu que todos os outros membros do clube começaram a invejar muito. Então, ele tomou uma decisão decidida e fugiu. Como resultado, Doc disse ao garoto que ele estava indo bem, que a tarefa estava 20% concluída, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Toda essa situação surpreendeu tanto os participantes do clube de matemática que, por várias horas, não puderam entender como alguém poderia recusar jantar com um ser celestial. Os eventos continuam com a corrida de 1.500 metros organizada pelo clube esportivo. Deveria começar em breve. Todos os estudantes devem se preparar. Havia muita gente aqui. Se Shen participar desta competição, de qualquer forma, ele fará uma grande popularidade. Provavelmente será melhor. No momento, Doca disse ao garoto que recentemente aumentou seu nível, então o sistema permitiria que ele jogasse a roda da fortuna uma vez. Se o herói tiver sorte, poderá ganhar mais 10.000 pontos e assim ganhar muito tempo. Esta oferta não pode ser recusada. Como prêmio, o proprietário do sistema recebeu uma caixa mágica, da qual caiu uma habilidade chamada memória motora. Agora, o garoto tem sorte.
De acordo com o assistente, com a ajuda dessa habilidade, uma pessoa não pode se cansar por muito tempo ao realizar o mesmo tipo de movimentos. Se, por exemplo, um professor te obriga a reescrever um livro à mão, então algo assim vale seu peso em ouro. Mas, no caso de Shen, ainda precisa descobrir a melhor maneira de usar esse talento. Essa atitude irritou um pouco a garota de ouvidos, que nem sequer pensava que era o herói. Pelo menos ele poderia dizer obrigado por cortesia. Na opinião de Doc, o novo dono do sistema é verdadeiramente mal educado. Se ele continuar se comportando assim no futuro, é possível que não tenha esperanças de sua bondade. Enquanto isso, na linha de partida, já estava o melhor atleta do colégio, cujo nome era Leai, que corre há muitos anos. Em algum momento, o atleta notou o herói e riu de sua máscara. Por que ele estava usando tantas bobagens durante a corrida? Ele não veio para o teatro, e quando Shen o ignorou, os atletas ficaram completamente irritados. Alguém realmente tem a audácia de ignorá-lo? Em um par de minutos, ele provará a todos do que é capaz. A corrida começou logo. Lekai e o dono do sistema tomaram a liderança desde o início. O resto dos participantes mal conseguiam acompanhar. O atleta ficou muito surpreso ao ver quão rápido o herói estava correndo desde o início. Foi bastante estúpido, pois não estavam correndo 100 metros, mas 1,5 quilômetros completos. O atleta estava certo de que o garoto que corria na frente dele se cansaria em alguns segundos, mas Shen correu 500 metros sem diminuir a velocidade. A estrela do esporte local não podia acreditar no que via. Se o cara da máscara realmente tivesse tomado alguma droga, o atleta simplesmente não poderia perder hoje. Ele tomou uma decisão voluntária e ativou seu modo especial, momento em que sua velocidade aumentou até o limite. No entanto, essa técnica esgotou muito Lekai. Gotas de suor apareceram em seu rosto, e devido à dificuldade para respirar, tornou-se cada vez mais difícil correr. Imagine sua surpresa quando ele notou o livro nas mãos do herói. Acontece que Shen decidiu ler algo útil durante a corrida. Os espectadores que assistiram à competição admiraram o proprietário do sistema. Nunca antes tinham visto alguém que pudesse ler diretamente durante a corrida. No final, o misterioso cara da máscara chegou primeiro à linha de chegada e quebrou a fita vermelha sem se distrair da leitura de um livro interessante. E a estrela do esporte local ainda não conseguia recobrar o sentido. Estava tão exausta que não entendeu exatamente quando perdeu para seu oponente. Infelizmente, Leai nem sequer conseguiu chegar à linha de chegada. A poucos metros dela, caiu de exaustão. Os espectadores correram para chamar uma ambulância. Depois de ganhar uma competição esportiva, a tarefa estava exatamente na metade. Quanto mais pessoas houvesse no evento, mais rápido seria o progresso. Portanto, é preciso pensar cuidadosamente onde há muitas pessoas agora. De repente, o garoto nota uma grande multidão de estudantes perto das tarefas com cartões. Este ano, o evento do Clube de Lógica atraiu muita gente porque eles têm o melhor prêmio. O vencedor receberá um ingresso para o concerto da diva do pop Wan Fei. Uma linda garota de cabelos brancos estava ao lado do local. Ela estava lendo as tarefas e ficou surpresa com o quão difíceis eram. Basicamente, eram enigmas lógicos, como senhas de 6 dígitos para um cofre que estão associadas à hora no relógio. O herói assumiu a forma. Esses testes pareciam tão difíceis para Uju que ela se perguntou se poderia resolvê-los mesmo em alguns dias. Mas o garoto resolveu os enigmas muito rápido. Ele pegou habilmente um lápis e começou a marcar as opções corretas em sua folha. Depois de um tempo, a garota começou a prestar atenção nele. E ele se surpreendeu com quão fáceis eram tarefas tão complexas em Gênio. Logo o dono do sistema completou os enigmas e jogou o papel como um verdadeiro chefe. Em poucos minutos ele completou as 50 provas. Suas incríveis habilidades também foram notadas pelo resto dos estudantes. O garoto conseguiu atrair muita atenção. O mais provável é que a tarefa esteja completada agora mesmo. Justo quando o herói decidiu perguntar ao seu assistente sobre isso, de repente apareceu um homem atrás dele e o agarrou pelo ombro. Resultou ser um amigo do estudante cuja máscara Shen havia tomado emprestado. Agora mesmo o verdadeiro dono desta coisa deve agir em um concurso de canções. O estranho não se manteve em cerimônias e simplesmente agarrou o herói pela jaqueta e o arrastou para o lugar correto. Passou muito tempo procurando por ele quando isso aconteceu. O proprietário do sistema deixou cair acidentalmente o papel com suas respostas e por acaso voou diretamente para as mãos de Linu. Enquanto isso, o herói tentou com todas as suas forças resistir, mas o amigo do dono da máscara foi muito persistente. Já era muito tarde e a garota imediatamente pegou o papel com as respostas. Queria se certificar de se o garoto realmente era capaz de resolver as 50 perguntas lógicas. Na realidade, isso se provou verdadeiro e o examinador confirmou a exatidão de cada prova. Shen fez isso perfeitamente. De repente, o estudante felicitou Lin Yu por ganhar o prêmio,
Todos ao redor pensaram que a garota de cabelos brancos era a autora do trabalho. A Bela tentou explicar tudo, mas o inspetor imediatamente a tomou pela mão e a declarou vencedora. Todos ao seu redor começaram a aplaudir e a menina se sentiu muito desconfortável. Agora ela realmente queria encontrar o cara da máscara e dar-lhe o prêmio. O mais provável é que ele tenha ido a um concurso de canções. Precisa se desculpar com ele. Uma das participantes já estava atuando no local do evento. Tratava-se de uma garota de cabelo curto rosa e uma máscara branca no rosto. Doca deu muito mais notícias. Já que Shen não teve tempo de entregar seu trabalho, o progresso da tarefa não mudou de forma alguma. Ainda está em 50%, ao herói só restam 5 minutos. Claramente não deveria desperdiçá-los. Habitualmente o cara deve agir com muita decisão. Agora ele teve que subir ao palco por alguns segundos. O garoto pensou em que música escolher para garantir surpreender a todos os espectadores. De repente teve uma grande ideia em sua cabeça. Já que essa variação do mundo nunca tinha conhecido a música clássica, deveria tocar uma música do passado. Para isso o dono do sistema pegou um violão. Tal atuação deveria surpreender a todos ao seu redor. Naquele momento foi convidado ao palco a garota que atuou antes dele e o fez muito bem. A maioria dos espectadores acreditou que ela seria a vencedora de hoje. O juiz principal era um compositor famoso e também percebeu que dificilmente haveria um estudante que pudesse cantar uma música melhor que o artista anterior. Mas Shen simplesmente não teve outra opção. Agora caminhou com confiança até o palco e anunciou que agora interpretaria uma música de seu próprio repertório. O juiz principal imediatamente teve dúvidas sobre o garoto. Parecia-lhe que hoje não haveria competidores dignos. Enquanto isso, ao herói restava cada vez menos tempo. Os 242 segundos restantes deveriam ser aproveitados ao máximo. Doca lhe desejou boa sorte. Afinal, esta é sua última oportunidade. Logo o herói começou a tocar violão. A canção tratava sobre uma lua branca como a neve que tenta acariciar com seus raios. Justo neste momento Lin Yu veio ao evento. Ela tinha razão e conseguiu encontrar o cara da máscara. Devemos lhe dar o envelope o mais rápido possível. De repente a garota ouviu o herói cantar. Seu talento resultou ser tão incrível que a garota decidiu se sentar por excesso de emoções. Todos os outros estudantes também apreciaram o canto de Shen com tal força foi necessário ir imediatamente a um estúdio de gravação e fazer carreira. Até mesmo o famoso compositor se sentiu comovido até o mais profundo de sua alma. Teve muita sorte de se encontrar hoje no festival. Alguns minutos depois, o discurso do proprietário escolar terminou. Ele abriu os olhos esperando ver rostos surpresos entre os presentes, mas em vez disso, foi recebido com um silêncio total. Todos os visitantes o encararam em silêncio, questionando se ele não havia conseguido completar a tarefa afinal. Preso pelo pânico, o Doc gritou que o sujeito havia terminado, já que ninguém ao seu redor reagiu. De jeito nenhum. Então, o sistema percebeu que o progresso da missão continuava em 50%, como antes. Felizmente, naquele exato momento, a sala se encheu de aplausos vigorosos. Todos elogiaram a canção como uma obra-prima e pediram para que fosse interpretada novamente. Agora, ninguém tinha dúvidas de que o herói havia vencido o evento. O sistema também informou que a tarefa estava completa, assim que seu assistente conseguiu. Seu assistente não estava menos preocupado. Lágrimas até apareceram em seus olhos. O perigo finalmente havia passado. Imediatamente após isso, o compositor correu até Shen e pediu para comprar a música, além de perguntar se o garoto tinha outras obras-primas semelhantes em seu repertório. Ao mesmo tempo, o próprio herói não estava muito interessado em continuar a conversa. Ele respondeu ao homem que na verdade não era músico e não estava interessado. O juiz principal ficou tão irritado que anunciou uma recompensa para quem pegasse o homem da máscara e o trouxesse. O compositor não conseguia deixar escapar um músico tão talentoso. O prêmio por capturar Shen eram ingressos. O concerto da diva do pop Wanfei atraiu uma grande multidão imediatamente. Então uma grande multidão imediatamente o perseguiu e apenas Lin Yu permaneceu perto do palco desta vez. Mais uma vez, não conseguiu devolver o prêmio ao verdadeiro vencedor. Mas a garota não ficou chateada de forma alguma. De qualquer forma, ela encontraria o garoto da máscara, graças à sua habilidade única. O dono do sistema conseguiu escapar de seus perseguidores. Ele teve sorte de que ninguém visse seu verdadeiro rosto. Até ficou surpreso que o garoto tivesse tanta sorte, mas ao mesmo tempo não deveria ficar arrogante, senão a garota das orelhas deixaria de ajudá-lo. O herói, por sua vez, prometeu se comportar civilizadamente porque, antes de mais nada, precisa seguir seu objetivo. Jin Lian definitivamente responderá por suas ações. A propósito, naquele momento, o valentão estava beijando sua nova namorada. Ambos ouviram sobre um cara esperto que vai a todos os lugares e bate em todos. Estavam muito chateados com o sucesso de Shen.
Então Jin Lian elaborou um plano segundo o qual seu antigo amigo não deveria viver para ver o exame de colocação amanhã. Logo chegou a noite e o garoto voltou para casa com sua irmã e seu tio. O homem perguntou sobre o primeiro dia de aula. Pelo rosto do dono do sistema, estava claro que ele gostou da instituição educacional. Lá ele conheceu alguns conhecidos e definitivamente não ficaria entediado. Imediatamente após o jantar, o herói quis ir para o seu quarto e fazer a lição de casa, mas sua irmã pediu que ele contasse primeiro um conto de fadas. A menina tinha uma expressão muito triste em seu rosto, mas quando Shen concordou em contar uma história curta, ela imediatamente começou a se alegrar como uma criança pequena. Embora o garoto tentasse contar o conto de fadas favorito de Jin o mais rápido possível, várias horas se passaram e sua irmãzinha ainda colocou um grampo de cabelo que era muito difícil de remover. Mas agora o dono do sistema finalmente conseguiu chamá-la, pronunciou em voz alta o nome de seu assistente e foi transportado instantaneamente para outro lugar. Dado que Doka disse que quando o sistema é ativado, o tempo no mundo real é melhor fazer a lição de casa aqui mesmo. Felizmente, os livros do mundo anterior permaneceram no sistema e o garoto conseguiu completar uma tarefa adicional de praticar esportes e ganhar 20.000 pontos. No final, o herói conseguiu criar um Ikebana, então recebeu a mesma quantidade de pontos. Se ele continuar com o mesmo espírito, logo alcançará seu objetivo. Infelizmente, não é possível dormir neste lugar, então depois de completar todas as tarefas disponíveis, Shen deve ser transportado de volta e descansar. Já era muito tarde, o garoto tirou a roupa e estava num momento íntimo exatamente naquele momento. O Doc voou repentinamente, aparentemente com algumas notícias urgentes, mas escolheu um momento muito inoportuno. Afinal, nesse instante, o herói já havia conseguido baixar as calças pela metade há vários segundos. O assistente se perguntou por que o rapaz fazia isso, após o que se tornou muito tímido e virou-se na outra direção. Resulta que o rapaz estava acostumado a dormir completamente nu. O que há de errado nisso? Recuperando um pouco de sentido, o belo com orelhas disse ao dono do sistema que havia recebido uma classificação insatisfatória e agora deveria ser punido. O herói não conseguia entender como isso era possível, já que completou todas as tarefas, mas, na verdade, o comportamento geral também é importante. Shen roubou uma máscara de outra pessoa e não ajudou aquele corredor quando ele desmaiou. Agora o herói deve girar a roda que contém várias punições, como declarar seu amor por uma garota desconhecida por acaso. Ao rapaz foi exatamente dada essa opção e, a caminho da escola, ele tentou encontrar a forma mais fácil de implementá-la. Ao notar a expressão triste no rosto de Shen, a doce assistente pediu que ele não se zangasse, pois talvez tivesse que se despir na praça principal da cidade se o dono do sistema não completasse a tarefa de penalização, inevitavelmente morreria, então é melhor que o rapaz nem pense nisso. Quando o ônibus escolar chegou à próxima interseção, um caminhão corria em direção a eles a toda velocidade, um pouco mais e haveria um acidente. O caminhão era dirigido por um idiota a quem Jin Lian prometera muito dinheiro para matar seu antigo amigo. Literalmente um segundo antes da colisão, o carro do criminoso foi ultrapassado por um carro preto que apareceu repentinamente. Devido a isso, a van bateu nele. O acidente ocorreu diante dos passageiros do ônibus escolar e o criminoso fugiu rapidamente do local. Uma idosa ficou ferida e desmaiou, parecendo precisar de ajuda. Justo nesse momento, Shen viu isso como uma excelente oportunidade. Como o sistema o punia por seu mau comportamento, agora ele poderia ganhar pontos de fidelidade adicionais por ajudar sua avó. O herói pediu em voz alta ao motorista do ônibus que abrisse as portas porque era necessário atender as vítimas o mais rápido possível. Devido à colisão dos carros, formou-se um engarrafamento que se estendeu por vários quilômetros, e Li Niu estava sentado em um dos carros. O motorista pessoal disse à menina que mais adiante haveria um acidente e que um garoto com seu uniforme de colégio estava ajudando as vítimas. A garota imediatamente reconheceu o herói como o mesmo rapaz com a máscara. A partir de então, Li Niu admirava Shen ainda mais. Nem todos podem correr para o resgate tão rapidamente. Graças às ações do dono do sistema, a avó foi rapidamente levada ao hospital. Agora ele tem outra grande oportunidade. O rapaz duvidou por muito tempo, mas Doka recomendou que ele não o fizesse. O herói deve confessar seu amor à idosa agora e completar a tarefa de punição. Shen finalmente superou sua ansiedade e decidiu tomar medidas. Mas a primeira coisa que fez foi pedir desculpas à sua avó. Ele só tinha que fazer algo estúpido depois disso. O rapaz encheu a mulher com vários elogios por um bom tempo. Sorte que ela não ouviu nada. Shen viu um monólogo semelhante com uma declaração de amor em um filme romântico e finalmente conseguiu cumprir sua punição. De repente, a avó abriu os olhos.
Resultou que a vítima na verdade não estava dormindo, apenas deitada com os olhos fechados. Nem mesmo a assistente com orelhas esperava tal reviravolta nos acontecimentos. Ela e o dono do sistema gritaram de surpresa. Esta situação foi ainda mais embaraçosa do que o incidente da roupa íntima. Ambos queriam fugir do hospital o mais rápido possível. Enquanto fugia do quarto da idosa, o homem deixou cair acidentalmente sua identificação de estudante. Documento necessário para aprovar o exame, que aliás começou há 15 minutos. Todos os estudantes tomaram seus lugares, apenas a mesa de Shen estava vazia. Ele não conseguiu chegar a tempo por causa do acidente. O falecido se desculpou com o jovem mestre e pediu para ser deixado entrar, mas infelizmente, após o início do exame, ninguém pôde entrar na sala. O herói até contou toda a história de como ajudou a avó ferida, mas nem isso ajudou a corrigir a situação. De repente, o diretor do liceu, cujo nome era Zambin, se aproximou do dono do sistema. O homem parecia muito irritado e ordenou que Shen fosse imediatamente para seu escritório. Para o herói, estar no escritório do diretor foi uma experiência completamente nova. Ao ouvir a verdadeira razão do atraso, o homem não acreditou na história com sua avó, e o rapaz afirmou que hoje realmente houve um acidente na frente do ônibus escolar com vítimas. No início, Zambin reagiu com calma e até elogiou o aluno por mostrar bondade. Tal ato merece o maior respeito. No entanto, logo o homem ficou muito irritado e, com um forte grito, ordenou ao herói que não o tratasse como tolo. Realmente, alguém acreditaria em tal bobagem? Agora o herói de forma alguma poderá acumular a quantidade necessária de pontos. É melhor ele começar a procurar outra escola agora mesmo. O comportamento tão estúpido do diretor até enfureceu Doku. No início, Shen queria contar aos repórteres sobre a situação, mas sua assistente disse que, depois que essa vida escolar se tornasse um inferno, era melhor procurar em uma loja especial. De fato, o dono do sistema não acreditava nos benefícios desses 3 elementos, mas a garota com orelhas mais uma vez o lembrou de que seu nível havia aumentado. Ele realmente havia esquecido disso novamente. Agora novos itens disponíveis para comprar, mas mesmo assim, o rapaz não viu muito sentido, e os preços na loja dobraram. No final, o herói comprou uma habilidade chamada sorte. Em tal situação, apenas um verdadeiro milagre pode ajudá-lo. Assim que Shen voltou ao mundo real, o telefone de Zambin tocou. Era uma pessoa importante do Ministério da Educação. O homem imediatamente mudou seu tom grosseiro para um gentil e perguntou como podia ajudar. O Sr. Ian queria saber se havia um aluno chamado em seu liceu. A primeira coisa que o diretor pensou foi que o arruaceiro havia feito algo muito errado e agora até o Ministério da Educação queria puni-lo. Portanto, o homem prometeu expulsar o aluno inconveniente. Tal aluno não tem direito a estudar em seu nobre e maravilhoso liceu. De repente, a voz no telefone subiu bruscamente de tom. Resultou que a avó salva era a mãe do ministro, e o diretor até deixou cair a peruca de surpresa e pânico. Zambin rapidamente se desculpou com a pessoa importante e prometeu não excluir ninguém. O herói indignou-se em vão com o preço do item. Foi pago na íntegra. Assim que o homem desligou, ele imediatamente pediu para esperar um pouco. Não havia necessidade de procurar outra escola. Houve um mal-entendido habitual. O diretor cortesmente trouxe uma cadeira especialmente para o proprietário do sistema, e em breve ele receberá um prêmio por seu heroísmo. O herói recusou a recompensa. O melhor presente para ele seria a admissão no exame, porque disso depende seu destino futuro na escola. Restavam apenas 15 minutos para o final da aula, durante os quais Shen provavelmente não terá tempo para completar a tarefa. Zambin se ofereceu para organizar uma repetição para o dia seguinte. Na verdade, o herói queria correr tais riscos, porque o sistema poderia considerar tal comportamento insatisfatório. A melhor saída seria completar as tarefas mais difíceis e obter o máximo de pontos possível. O diretor não apreciou um ato tão desesperado, mas o que esse cara pensa de si mesmo? Os alunos desta academia não são bandidos da rua. No final, o homem decide ajudar Shen. O herói deve permanecer no liceu, senão haverá problemas com o ministério. Após o final das aulas, Zambin se aproximou da jovem mestre e pediu que lhe desse o formulário do proprietário do sistema. Resultou que não estava entre os outros documentos. Como o rapaz obteve o máximo número de pontos, a garota levou seu formulário até o escritório do diretor. Deveriam observar mais de perto um gênio desses. Quando o homem ouviu isso, sua peruca voou novamente de sua cabeça pela surpresa. Este estudante realmente era tão talentoso? O próprio diretor, naquele momento, estava em seu escritório e ao telefone estava convencido da precisão das respostas do herói e chegou a uma conclusão: o fato de Shen ser na realidade um dos sobreviventes. É muito provável que neste mundo existam outros representantes da antiga humanidade que se destacam por um alto nível de inteligência. Seu interlocutor telefônico foi o guardião do herói,
que sem dúvida sabe mais do que parece à primeira vista. E agora convidamos você para receber uma breve palestra sobre a estrutura do sistema de Doki. Há 5 níveis no total, desde estudante até sábio. Agora Shen está no segundo nível, estudante. Para poder passar para o próximo, ele deve ganhar 1 milhão de pontos. Cada vez que ele sobe de nível, pode jogar a roda da fortuna e novos itens serão abertos na loja, entre outras coisas. Com cada novo nível, o sistema entregará um bom prêmio, e a imagem da adorável assistente mudará. Tente adivinhar como será a garota com orelhas no futuro. De fato, é melhor esperar e ver com seus próprios olhos. O herói voltou para casa à tarde da noite. Quando entrou em seu quarto, viu sua irmãzinha desenhando algo em seu caderno de matemática. Essa coisa não estava destinada a desenhar, então Shen a arrancou das mãos de Jin e pediu para ela não fazer isso de novo. De repente, ficou muito surpreso. Todas as respostas resultaram ser corretas. Estas são, aliás, tarefas para estudantes do ensino médio, como a menina doente pôde resolvê-las. Preso pelo pânico, o rapaz agarrou sua irmã e tentou descobrir se ela mesma havia resolvido exemplos tão complexos. Em resposta, Gina assentiu com aprovação e uma expressão surpresa. Além disso, a menina podia facilmente contar números bastante grandes. Por exemplo, agora ela disse quanto seria se somasse 489 a 597. Era muito estranho. O rapaz estava certo de que sua irmã mais nova nem em um estado normal seria capaz de responder a perguntas com tanta habilidade. De repente, um tio entrou em seu quarto, um homem com uma aparência desconcertante. Ele pediu ao herói que não se preocupasse e que não testasse as habilidades. De fato, isso não tem sentido, já que ela, assim como seu irmão, são sobreviventes do mundo passado. O dono do sistema não entendeu nada. No início, seu tutor realmente sabia o que estava acontecendo. Na verdade, resultou ser verdade. O homem também tentou acalmar Shen. Não há necessidade de ter medo. Entre outras coisas, meu tio tinha informações interessantes. Tudo ao seu redor indicava que certo vilão estava tentando destruir toda a civilização anterior. A principal prova dessa teoria foi o comportamento da população. Ainda podiam desfrutar de todos os benefícios da civilização, mas as pessoas simplesmente não conseguiam entender o princípio de seu funcionamento. Os representantes degradados da humanidade no mundo científico agora são chamados de degenerados, e aqueles que ainda têm inteligência da época da civilização anterior costumam ser chamados de sobreviventes. Também existe uma formação secreta que caça os sobreviventes com o objetivo de sua completa destruição. Há organizações em todo o mundo dedicadas a proteger os sobreviventes. No entanto, recentemente, também têm sido atacados. Shen tentou ponderar sobre as coisas por mais alguns minutos e Doka apenas suspirou de alívio. Se o homem soubesse o que estavam fazendo, provavelmente ficaria zangado. A garota com orelhas não sabia nada sobre os criminosos. Seus deveres só incluíam reunir conhecimento. A principal lição que o rapaz deveria aprender desta situação é que, a partir de agora, deve se comportar da maneira mais discreta possível por sua própria segurança. O diretor do liceu compôs pessoalmente uma tarefa de maior ponto de dificuldade para o exame apenas para identificar os sobreviventes. Ele também é uma das boas pessoas. Depois disso, o tio levou Yin com ele e saiu do quarto do menino. Agora Shen precisa fazer sua lição de casa e será melhor que as garotas vão para o quarto delas para brincar. Agora tudo começou a fazer sentido antes que o herói pensasse que apenas ele não estava degradado em todo o mundo. Então não estava claro quem continua a produzir produtos eletrônicos. Ele e seu assistente subestimaram este mundo. Quem teria pensado que o dono do sistema seria perseguido? A situação resultou ser simplesmente terrível. No dia seguinte, a caminho da escola, Doka perguntou ao herói o que ele planejava fazer em seguida. O mais provável é que seria melhor que eles se mantivessem discretos por um tempo. Hoje os resultados do exame para distribuição em grupos apareceram. Então todos os alunos correram rapidamente para o quadro de avisos. Como Shen perdeu o exame de fala nativa, terminou por último na lista com os últimos 50 alunos atribuídos ao 10º grupo. De repente um intruso apareceu entre a multidão chamando de estúpidos idiotas todos os alunos do 10º grupo que não mereciam estudar. Com ele este comportamento enfureceu muito o atleta, mas o impostor não considerou suas palavras ofensivas porque estava simplesmente afirmando um fato. Leai já estava pronto para golpear o arrogante intruso, mas o herói o deteve no último momento. Não adianta resolver as coisas com os punhos, é melhor deixar este assunto para ele. O herói pode facilmente colocar o tolo arrogante em seu lugar mesmo sem usar a força bruta. Este garoto se chamava de Beia, ocupou o lugar 145 e terminou no 5º grupo. Mas os resultados de seus exames foram em um nível muito medíocre. Para colocar o impostor em seu lugar, o proprietário do sistema teve uma ideia: se ele pudesse resolver. Shen se desculparia imediatamente
de Beia estava certo de que o tolo que ocupasse um dos lugares não seria capaz de pensar em algo complicado. Então ele aceitou felizmente o herói escreveu números na lousa que significavam o lugar, a pontuação geral e as iniciais do tipo arrogante precisa dizer qual palavra está cifrada aqui. O impostor ficou imediatamente surpreso com o quão difícil era o enigma. Para resolvê-lo era necessário multiplicar e dividir e além disso havia uma letra entre os números usando um jogo especial de palavras. A solução para este enigma foi uma frase que era usada para descrever uma pessoa estúpida que não é nada incômoda para os outros. O enigma do verdadeiramente perfeito descrevia de Beia o tolo. O impostor estava incrivelmente irritado, ele estava prestes a explodir de raiva. Como resultado, o intruso ordenou ao garoto que dissesse seu nome. O herói respondeu calmamente que se chamava Shen e que era do 10º grupo. Ao olhar para o quadro com os resultados do exame de Beia, ficou paralisado em estado de choque. Poderia ser que um dos alunos tivesse conseguido a pontuação máxima em matemática. Além disso, durante todo esse tempo Lily e Jin observaram a situação. A garota estava furiosa porque o garoto lhe prometeu se livrar do chato garoto inteligente para sempre. Depois disso, o valentão percebeu que não podia confiar em nenhum bandido, teria que lidar pessoalmente com a eliminação de seu antigo amigo Lin Yu. Também estava perto e observando o que estava acontecendo. O recém-chegado já havia humilhado vários impostores publicamente várias vezes. De repente, a Bela lembrou daquele envelope onde ainda estavam as respostas da feira, quis entregá-las ao verdadeiro dono. Após verificar a escrita no papel e na lousa, a garota chegou à conclusão de que coincidiam completamente. Poderia ser que o novo aluno e o cara da máscara fossem a mesma pessoa. A primeira lição foi em língua nativa. O professor falou sobre o poema que é um dos pináculos do pensamento literário russo, mas na verdade era uma música infantil sobre cães. O herói estava sentado em sua mesa e se perguntava como uma tolice dessas poderia ser considerada uma obra-prima. Em breve o sinal tocou para o recreio. Todos os alunos começaram a brincar com brinquedos como crianças pequenas. Ele se apressou para chegar ao seu escritório quando um colega de classe com fones de ouvido se aproximou de Shen e agradeceu por proteger a honra de seu grupo. E o herói, por sua vez, reagiu com bastante frieza. Logo depois, Doka apareceu e pediu ao dono do sistema que se comportasse de maneira mais amigável, pois as relações interpessoais afetam a avaliação geral. O garoto não queria confessar seu amor novamente às mulheres mais velhas. Então ele colocou um sorriso no rosto e gentilmente correspondeu ao amor de sua colega de classe. O restante dos alunos ficou feliz ao notar mudanças no herói. Finalmente, ele havia amolecido. Antes, era impossível iniciar uma conversa com ele. Em algum momento, um novo amigo colocou um pedaço de papel sobre a mesa de Shen. Resultou que uma votação estava acontecendo para escolher a garota mais bonita do grupo. As estudantes eram irmãs. A mais velha se chamava Nona e a mais nova era Nana, uma garota ruiva que havia participado recentemente de um concurso de canto. À primeira vista, poderia parecer que elas eram muito parecidas, mas na realidade não eram. A mais velha é muito gentil, sensata e desenha bem, e a mais nova canta e dança maravilhosamente. Um de seus colegas chamou o misterioso artista mascarado de sinvergüenza, porque graças a ele a bela Nana conseguiu o segundo lugar em um concurso de canto. Mais tarde, ficou claro que quase metade da classe odiava o misterioso garoto inteligente com uma máscara no rosto, porque esse homem até se recusou a jantar com o diretor do clube de matemática. Depois de um tempo, Lin Yu chegou à sala de aula de Shen. A garota se virou para ele e pediu que passasse alguns minutos com ela. O restante dos alunos ficou sem palavras ao ver a mulher celestial. Idka começou a sentir um pouco de ciúmes. Claramente algo estava errado com os seios dessa garota. Quando o herói saiu do corredor com Lin Yu, a primeira coisa que ele fez foi perguntar o que o chefe do conselho estudantil precisaria de um tipo simples. Em resposta a isso, a garota pediu ao garoto que não fosse modesto. Uma pessoa comum não poderia criar um enigma tão engenhoso. O restante dos alunos quis ouvir a conversa, mas não conseguiram se aproximar. O garoto com fones de ouvido decidiu usar binóculos. A garota entregou uma carta com suas respostas ao herói. A escrita nela coincidia completamente com a escrita na lousa. Isso não poderia ser mera coincidência. Agora ficou claro que a garota havia adivinhado tudo, mas o garoto ainda não deveria revelar sua peculiaridade. Doka recomendou se livrar da teimosa garota o mais rápido possível. A assistente agiu como se estivesse com ciúmes, mas na verdade a loira só queria entregar o prêmio ao verdadeiro vencedor. Os colegas de Shen não ouviram nada, então eles interpretaram essa situação como uma declaração de amor, porque Linu queria dar ao garoto um envelope incomum. O atleta não podia acreditar. Ele tinha sonhado por muito tempo com um relacionamento com essa bela garota. Realmente, ele tinha escolhido outra pessoa. O dono do sistema decidiu que a melhor solução seria recusar o prêmio, argumentando que garota simplesmente o confundiu com outra pessoa. O restante dos alunos não podia acreditar no que viam.
Parecia que o herói tinha rejeitado outra entidade celestial. Aparentemente, ele não tinha nenhum cérebro. Leai, por sua vez, ficou ainda mais irritado agora que seu amado havia perdido a face por causa de um tolo arrogante. Ela queria acabar com Shen. O atleta imediatamente bloqueou o caminho de seu colega e anunciou que queria desafiá-lo para uma batalha. No início, o herói não queria aceitar a competição. No entanto, o sistema respondeu instantaneamente à proposta. Uma tarefa apareceu. Ao completá-la, você pode ganhar 50.000 pontos. Para completá-la, você deve aceitar o desafio de Lei Kai e vencer. No final, o garoto decidiu que não podia recusar essa oportunidade. Logo, os colegas se mudaram para o lugar sagrado do liceu chamado Sala de Competição. Os resultados da performance serão levados em conta nas avaliações. O perdedor deve cumprir o castigo do vencedor e não deve contradizer as regras do liceu. Também há 2 tipos de classificação. Entre os 100 primeiros, pode-se contar com uma bolsa para obter uma vantagem antecipada. Leai sugeriu lutar nos esportes. Doc advertiu a Shen que ele teria que se esforçar muito, pois um dos melhores atletas da escola estava competindo contra ele. Depois de pensar um pouco, o herói escolheu o basquete. À primeira vista, essa decisão pode parecer muito arriscada, pois o atleta ocupa o 8º lugar no ranking de jogadores de basquete do seu colégio. Mas a pior classificação foi do dono do sistema, que é um iniciante absoluto nas competições esportivas. Ao ouvir isso, Leai riu com confiança. O basquete é seu esporte favorito. Na opinião dele, Shen não tem chances de ganhar. Logo começou o duelo. A vitória é concedida ao primeiro a marcar 10 gols, independentemente da distância. No primeiro arremesso, o atleta tomou facilmente a liderança, como o herói esperava quando decidiu fazer algo assim. Imediatamente depois, Leai lançou a bola diretamente na cesta. Shen aparentemente nem sabia que no time de basquete do colégio, o atleta era chamado de francotirador. Sorrindo com arrogância, o atleta perguntou ao dono do sistema se ele se arrependia de sua escolha. Já haviam preparado um castigo interessante para ajudar o herói de alguma forma. Doc rapidamente fez um plano. Você pode usar uma casca de banana, mas o garoto pediu para não se preocupar tanto. Agora ele pode se virar bem sem ajuda externa. A escolha do basquete não foi acidental, pois o garoto é muito bom nisso. De repente, o herói pegou facilmente a bola e correu rapidamente para o outro lado do corredor. Leai nem podia entender como isso aconteceu. Shen lançou o material esportivo no ringue com a mesma facilidade que um atleta famoso é capaz de derrotar seu oponente. No entanto, o atleta não concordou com isso. Ele acreditava que o herói teve sorte apenas uma vez. Seu colega de classe nunca mais poderia repetir esse truque. O assistente de ouvido estava muito irritado com o comportamento do dono do sistema. Por que correr tanto risco? Há tantas maneiras de tornar sua vida mais fácil. O garoto, por sua vez, pediu para ser deixado em paz e deixado jogar seu jogo favorito normalmente. No final, Doc ficou bravo com ele. Deixe-o fazer o que quiser. O jogo entre 2 jogadores especialistas foi muito divertido. A vantagem passava constantemente de um para outro. Depois de um tempo, Shen estava a apenas alguns pontos da vitória. A rivalidade continuou por um bom tempo. Ambos os estudantes estavam muito cansados e o suor começou a aparecer em seus rostos. No final, o placar estava empatado, os jogadores tinham 9 pontos cada um, e na última jogada, o herói conseguiu tomar a dianteira. Este arremesso poderia ter sido decisivo. Agora, Leai deve detê-lo a qualquer preço. Em algum momento, poderia parecer que ele conseguiu. O atleta conseguiu tocar a bola com a ponta dos dedos e mudou sua trajetória. Agora Shen não receberá nenhum ponto em sua conta, mas ele comemorou cedo demais. O dono do sistema comprou uma fita métrica especial e mudou a trajetória da bola, após o que ela entrou perfeitamente na cesta. Agora, a trajetória inicial não importava. Este é o poder do sistema especial do inteligente Leai. Ele não podia acreditar no que via. O que viu acabou sendo algum tipo de magia. E todos os outros alunos parabenizaram o herói por sua vitória. Agora, o popular atleta cairá para o último lugar na classificação, porque são as regras, e Doc achou divertido o fato de que Shen ainda usou um artigo da loja. Apenas em algum momento o garoto percebeu que havia muitos pontos em jogo. No final, ele agradeceu a Leai pelo excelente jogo e o chamou de um atleta talentoso. No início, o atleta reagiu de maneira bastante sentimental porque acabará de perder, mas ainda assim foi tratado com grande respeito. No entanto, Leai logo recuperou o bom senso e pediu ao herói que lhe contasse sobre o castigo. O atleta queria encerrar tudo o mais rápido possível. Shen decidiu não inventar nenhuma tarefa humilhante.
Em vez disso, calmamente pediu ao seu colega de classe que lhe dissesse por que precisava organizar uma competição em primeiro lugar. O atleta não queria falar na frente de estranhos. Como resultado, os estudantes saíram. Resultou que Leai sempre fora um adolescente difícil e frequentemente agia como um valentão. Um dia, durante outra briga, ele conheceu Lin Yu e depois teve muitos problemas com um bandido que era muito mais velho. A garota defendeu o desconhecido, ameaçando o vilão com uma ligação para a polícia. O vilão teve que fugir imediatamente. Portanto, Leai sempre percebeu Lin Yu como a garota mais inteligente, corajosa e doce do mundo. Até o ajudou a curar suas feridas. Agora tudo estava claro para Shen. A garota salvou o atleta e, desde então, ele a cuida. Mas na realidade, tudo foi um pouco diferente. Resultou que o atleta não era o garoto fraco espancado, mas exatamente o valentão que a garota amável ameaçara chamar a polícia. Leai constantemente humilhava outras pessoas, e ninguém se importava com isso. Somente a Ser Celestial tinha a coragem de defender outra pessoa. Por isso, o atleta nunca permitiria que ninguém a ofendesse. Mas agora o herói estava interessado em como ele conseguiu ofender Lin Yu. De repente, o atleta ficou bravo e agarrou seu colega pelo ombro. Ainda acreditava que a garota havia confessado seu amor ao herói e este havia se recusado. Esses rumores falsos já haviam se espalhado por toda a escola. Até o conselho estudantil adjunto decidiu perguntar a Lin Yu sobre isso. A diretora do conselho estudantil estava um pouco confusa com a expressão de raiva no rosto de sua assistente. Quem poderia tê-la deixado tão irritada? Ouviu dizer que sua amiga confessou seu amor a um recém-chegado e ele se atreveu a recusar. Agora todos falam sobre isso. Lin Yu imediatamente começou a dar desculpas e contou como as coisas realmente eram. Só queria dar o bilhete ao verdadeiro vencedor. O subdiretor do conselho de alunos decidiu investigar por conta própria os rumores sobre o coração partido. Resultou que ela é a diretora do clube de matemática. Foi com ela que o herói recusou jantar. Por isso, Sivinden também queria encontrar o misterioso rapaz da máscara. Em pouco tempo, Shen se tornou o aluno mais popular do colégio, apesar de ter feito o possível para se comportar discretamente. A garota do conselho escolar logo encontrou algo para reclamar. Perguntou ao herói por que sua aparência não correspondia aos padrões da escola. A camisa sempre deveria estar dentro das calças. Sivinden lhe dará uma punição agora. O garoto precisa se levantar com os outros. O dono do sistema imediatamente percebeu que a garota tinha preconceitos contra ele por algum motivo. Tentou descobrir os detalhes, mas a estudante rapidamente fechou seu caderno. Enquanto isso, metade da classe de Shen esperava a punição. Todos haviam quebrado alguma regra. Por exemplo, Nana pintava as unhas durante o recreio, e sua irmã, Nona, simplesmente veio como apoio. Era óbvio que Sibinden simplesmente estava mexendo com os alunos do 10º grupo. Na verdade, os alunos foram punidos por espalhar rumores sobre Lin Yu. A garota também mencionou a regra de que não se pode desenhar um círculo com um compasso. O herói decidiu arriscar e ofereceu uma aposta à garota. Se Shen pudesse desenhar uma linha perfeitamente reta usando um compasso comum, o estudante do conselho retiraria todas as acusações contra eles e os deixaria ir. No início, a garota não queria concordar, mas em algum momento começou a se perguntar se realmente seria possível fazer tal truque, se Sivinden aceitasse, mas tinha várias condições. O compasso deveria ser o mais comum possível, e também não era permitido traçar uma linha com a ponta da régua de escrita. Quando o herói pudesse traçar uma linha perfeita seguindo todas as regras, o estudante do conselho o deixaria ir, e também ignorariam a mão dele, caso contrário, a perfurariam com um compasso. A garota também esqueceu de mencionar que, se falhasse, contaria ao diretor sobre os falsos rumores que estavam espalhando sobre Lin Yu. Lake repentinamente mudou de opinião. Não queria correr um risco tão grande, mas Shen permaneceu absolutamente calmo. E enrolou com cuidado com um pedaço de papel em um tubo. Se a folha ficar plana sobre a mesa, será impossível desenhar uma linha reta com um círculo. Mas se você girá-la um pouco e tentar desenhar um círculo de dentro, é uma questão completamente diferente. Mas agora vamos ver o que obtivemos como resultado. Foi uma linha perfeitamente reta. O cara jogou um papel sobre a mesa como um verdadeiro profissional. E mais uma vez saiu vitorioso dessa discussão. Sivinden não podia acreditar em sua derrota. Nana, por sua vez, admirava a habilidade de Shen e sua irmã anotou cuidadosamente todas as sutilezas do truque. O cara também recomendou que a garota do conselho escolar parasse de seguir todas as regras com tanto cuidado, porque então a vida se torna muito chata como resultado. O herói e seus companheiros saíram vitoriosos da situação e Doka se ofendeu um pouco porque cada vez toda a glória é exclusivamente para o dono do sistema. Assim que os escolares se aproximaram da entrada, o diretor começou a gritar com eles alto. O homem, como de costume, rugiu como um animal e perguntou o que estava acontecendo.
Aqui os alunos imediatamente acusaram Chave em vez de exceder sua autoridade oficial. Ela encontrou falhas exclusivamente nos membros do 10º grupo. Para provar isso, o herói usou a fórmula de probabilidade, segundo a qual a possibilidade de selecionar a Lázara 6 estudantes de todo o liceu é simplesmente impossível. Quando Zhang Bin viu Shen, imediatamente lembrou como o ministro da Educação falou sobre ele agora. O homem precisa encontrar uma saída para a situação. Como resultado, a diretora decidiu culpar a garota do conselho estudantil. Agora terá que escrever uma nota explicativa e com o herói. O homem se comportava como um cão obediente. Os companheiros do cara agora o consideravam um verdadeiro herói, como se pudesse sair de qualquer problema. Esta reviravolta dos acontecimentos quebrou absolutamente todos os padrões da menina. Ela tentou entender quem era Shen e por que o próprio diretor o estava encobrindo. De repente, Lian se virou para ela. O cara insinuou a si mesmo sobre uma violação muito grave por parte do herói. De acordo com suas palavras, um ex-amigo terminou ilegalmente em seu liceu. A garota perguntou quem era e o valentão tentou criar a imagem de um aliado natural. Juntos eles poderiam ensinar uma lição ao garoto inteligente. Depois de um tempo, chegou a noite e o herói voltou para casa. Não estava satisfeito com o nível do sistema, por isso não cresceu além do segundo. O assistente explicou, como de costume, que até que começasse a difundir conhecimentos, seu progresso cresceria muito lentamente. E como o cara mais ou menos nos acostumamos ao sistema, é hora de uma guia secreta. Pode atrair outras pessoas que ajudarão a espalhar o conhecimento. Esses supostos missionários devem estar bem versados em seu campo e ser leais a Shen, mas até agora o herói não tinha ideia de onde encontrar esses aliados. De repente, o sistema emitiu uma notificação sobre a avaliação do dia anterior. O cara mostrou-se otimista, mas seu assistente recomendou não estar tão feliz. Resultou que a Bela das Orelhas tinha razão. Hoje o dono do sistema estragou uma folha de papel com uma lista de regras do liceu. E agora deve receber. Agora terá que colocar roupas de mulher e ir a uma loja de lingerie. Essas tarefas de penalidade foram inventadas por algum pervertido por algum tempo. Shen pensou onde poderia encontrar roupas de mulher. De repente, sua irmãzinha entrou em seu quarto. A pergunta se resolveu por si só. Doka insinuou ao cara que havia um monte de roupas femininas bonitas bem debaixo de seu nariz. O cara ainda não conseguia entender se isso realmente estava acontecendo com ele. O assistente achou muito difícil conter o riso ao ver tal garota. Quem teria pensado que o herói resultaria ser uma garota tão bonita? Shen queria chegar o mais rápido possível na loja de lingerie mais próxima e completar uma tarefa estúpida. Felizmente havia uma perto de sua casa. O proprietário do sistema percebeu que seus colegas de classe acabavam de comprar uma nova parte de um filme popular e estavam discutindo episódios anteriores. Devido a isso, o herói teve que se esconder em um café, porque sempre tem tanta má sorte. Se seus amigos o notarem nessa forma, não se livrará da vergonha pelo resto de sua vida. E por se isso não fosse suficiente, os rapazes decidiram ver o filme no estabelecimento mais próximo, que também conta com uma televisão e um reprodutor. Como resultado, os companheiros acabaram no mesmo café onde Shen estava escondido. Ele pediu ao seu assistente água invisível da loja, mas enquanto estava cumprindo as penalidades, não podia comprar itens. Depois de um tempo, os rapazes notaram uma garota triste sentada ao seu lado e se perguntaram por que a garota estava tão chateada. Lei Kai perguntou a um de seus amigos como percebeu o quão bonita era essa estranha. Nem mesmo viram seu rosto, mas na verdade tudo estava claro em sua figura, entre outras coisas. O atleta pensou que já tinha visto a garota antes. No final, decidiram comprar chá com bergamota. Doka imediatamente disse a Shen as boas notícias. Parece que seus companheiros virão vê-lo muito em breve. Deveria estar feliz. O herói só teve uma chance de escapar deste café quando o funcionário pediu aos rapazes que viessem tomar alguma coisa. Rapidamente ele saiu correndo para a rua. Agora queria comprar lingerie o mais rápido possível e finalmente completar uma tarefa estúpida. A situação se complicou com os saltos de sua irmã, que eram vários tamanhos menores do que o necessário. Ao entrar na loja, o rapaz estava muito tímido. Precisava comprar a primeira roupa íntima que encontrasse e ir para o caixa, mas de repente o assistente o notou. A mulher decidiu ajudar a linda garota e sugeriu que o mais provável é que este sutiã fosse grande para ela. Era melhor prestar atenção ao conjunto celeste. No final, Shen teve que ir ao provador e se passar por um cliente real. Os vendedores desta loja são muito persistentes. Por coincidência, Linil terminou aqui também. Decidiu comprar lingerie nova. Aparentemente teve algumas dificuldades. Resultou que o fecho do seu sutiã estava preso, por isso pediu ajuda a uma garota desconhecida. Talvez o gancho estivesse dobrado ali. Doka não pôde olhar para esta desgraça por muito tempo e rapidamente fechou os olhos do proprietário do sistema. Afortunadamente, o herói completou a tarefa ainda mais rápido. Assim que Linil se virou para a estranha para agradecer por sua ajuda, viu que a estranha desapareceu instantaneamente em algum lugar. Na verdade, este cara estava disfarçado na cabine ao lado. Não podia entender porque os estudantes do liceu não tinham outro lugar para passar seu tempo livre. Alguns minutos
Depois Shen foi até o caixa, fez o possível para imitar a voz de uma mulher e pediu um recibo. Assim que o herói pegou um lápis especial e se virou para ele e perguntou se já se conheciam antes em algum lugar. Presa do pânico, Shen correu rapidamente para a saída, nem percebeu como pegou o pacote de outra pessoa em vez do seu. A vendedora lhe disse. Mas o rapaz não a ouviu, nunca tinha corrido tão rápido em sua vida. Finalmente conseguiu e seu assistente pediu que não reclamasse. Não foi tão difícil. Só depois disso, o herói abriu a sacola rosa e viu que não era sua compra. Afinal, por acaso pegou o sutiã do Inu da loja. A dona desta roupa íntima também estava aqui, não estava irritada de todo, e ofereceu para trocar pacotes. E além disso, a garota reconheceu imediatamente Shen. O herói fez uma última tentativa e novamente interpretou uma voz feminina. Infelizmente, suas habilidades de atuação estavam em um nível bastante baixo, por isso o chefe do conselho estudantil pediu que não fingisse, já que acabará de escrever seu nome real no cheque. O rapaz teve que admitir que realmente era ele e que tinha motivos muito sérios para ir à loja do In, e a garota não ia contar isso a ninguém. Ninguém saberia sobre suas estranhas preferências. Mas a garota também lhe pede um favor. O assistente imediatamente pensou que Lin Yu os ia ameaçar. O herói também não descartou esta opção e se estressou um pouco. Na verdade, tudo acabou sendo muito mais simples. A garota pediu ajuda a Shen. Tem muita vontade de fazer sua tarefa com ele. A garota pôde verificar pessoalmente, suas habilidades matemáticas são boas em humanidades, mas quando se trata de números tudo se torna ruim. O proprietário do sistema viu isso como uma excelente oportunidade e concordou em ajudar Lin Yu, mas em troca ela também deveria cumprir seu pedido para começar a espalhar conhecimento em grande escala. O herói quer entrar na estação de rádio do liceu e se a menina o ajudar com isso, ele a ajudará a melhorar seus estudos. Graças à recomendação de Lin Yu, o rapaz pôde se juntar à estação de rádio da escola, mas apenas como o rapaz dos recados. Dokra recomendou que ele trouxesse o chá rapidamente antes que esfriasse. Nana também estava presente aqui e logo teria que ler em voz alta o discurso que o chefe do conselho estudantil pronunciou no início do ano escolar. Pela expressão do rosto da menina, estava claro que ela estava muito preocupada. Então o herói decidiu apoiá-la e disse que ela tinha uma voz muito bonita. Graças às palavras gentis, a garota se acalmou um pouco, mas de repente Dibeia se aproximou deles e disse que apenas ele decidiria que assentos também ficariam. Assim que os estudantes se viram, imediatamente se lembraram daquele incidente com o enigma. O intruso lembrou perfeitamente aquela humilhação, ninguém ousaria chamá-lo de idiota que não é. Além disso, agora Dibeia estava em seu território porque desde a escola primária ele trabalhou constantemente na rádio. Ele até recebeu um diploma estadual na categoria de jovem locutor de rádio. O estudante arrogante aconselhou Shen a não ser arrogante porque ele não é contratado na rádio por sua boa aparência, mas na verdade isso já estava claro, basta olhar para a cara do intruso. Quando Nana ouviu o quão engraçado o herói tinha pegado Dibeia, ela riu baixinho. O postor imediatamente ouviu isso e ordenou que ele se calasse. Depois disso, os dois foram para o estúdio. Devido à situação desagradável, a menina não conseguia se sentir segura e gaguejava constantemente. O intruso imediatamente encontrou um pequeno erro em seu discurso e disse que ela não era completamente adequada para eles, que seria melhor que Nana fosse para sua classe. Todo esse tempo o herói esteve perto, ele não concordou com o veredicto de Dibeia. Você não deve se vingar de uma garota inocente por estar chateado com outra pessoa. Para mostrar ao arrogante estudante a insignificância do erro que cometeu, a garota ou rapaz decidiu ligar diretamente para o autor deste discurso. Shen calmamente pegou seu telefone e discou o número do Uju. Os outros não podiam acreditar no que estavam ouvindo. O herói realmente tem o número do chefe do conselho estudantil. Além disso, ele a trata como uma amiga e a menina, por sua vez, não está de forma alguma contra pequenas mudanças em seu texto, ela gosta um pouco mais da versão de Nana. Ainda assim, Dibeia não queria desistir. De qualquer forma, eles não podiam deixar que Nana desse um discurso, já que ela ainda estava gaguejando. De repente, a editora-chefe da estação de rádio se aproximou deles. Seu nome era Heng Yana e ela é uma das 4 celestiais. A menina insinuou a Shen que ele era novo aqui e acabou neste lugar apenas por recomendação de Lin Yu. Ele não deveria agir com tanta confiança em si mesmo e se continuar tentando ser inteligente à custa da reputação de outra pessoa, será imediatamente demitido. A Celestial também tinha uma pergunta para Nana, afinal, ela realmente tem uma velocidade de fala muito lenta. O requisito mínimo é de 4 sílabas por segundo. Wan Yanen a Rigid Quartzman.
No entanto, o herói não queria desistir, afinal, a principal tarefa do apresentador é poder interessar os ouvintes. É muito injusto rejeitar candidatos apenas pelo ritmo do discurso. Isso realmente fazia sentido, a mulher celestial concordou com o rapaz. Mas ainda assim, uma pessoa deve ser capaz de falar com fluidez e fluência. A menina afirmou também que podia falar 3 vezes mais rápido que o candidato. Shen viu isso como uma oportunidade e decidiu fazer uma aposta. Agora ele vai escrever 2 frases. Se Van Yannan puder lê-las em voz alta em 10 segundos, então ele irá com Nana, e se a deusa celestial não conseguir, então ela o levará. Com eles, a garota confiava em suas habilidades e imediatamente concordou. Ela esteve trabalhando em sua dicção durante toda a sua vida e pode pronunciar qualquer discurso. A estudante, com lágrimas nos olhos, pediu ao herói que não corresse tais riscos. Não queria que outra pessoa tivesse problemas por sua culpa. O rapaz, por sua vez, assegurou que tudo estaria bem. Simplesmente inseriu um par de palavras abstrusas no trava-línguas. É pouco provável que mesmo os melhores representantes do novo mundo possam pronunciar estas linhas em 10 segundos. Realmente funcionou, apesar das excelentes habilidades do ser celestial. No início, ele não podia fazer nada, e depois de 10 minutos, Heng Yannan se rendeu. A garota felicitou a candidata. Agora é oficialmente uma delas. Nana estava encantada e agradeceu a Shen. Mas ele não viu nada de especial nisso. Afinal, estudam juntos e deveriam ajudar-se mutuamente. Doka entendeu os verdadeiros motivos do dono do sistema. O rapaz claramente quer usar seu colega de classe como um missionário especializado em arte. Não foi até tarde da noite que Van Yannan finalmente conseguiu pronunciar o difícil trava-línguas. Apesar de ter perdido muito tempo, estava feliz. No dia seguinte, Nana levou ao herói um almoço preparado com suas próprias mãos. A comida parecia muito apetitosa e variada. A garota realmente queria agradecer de alguma forma ao seu colega de classe pela ajuda. Esperava que sua namorada não pensasse nada de ruim. De fato, o herói não estava em um relacionamento naquele momento. Quando a garota descobriu, estava muito feliz. Definitivamente tinha uma chance, mas Doka estava muito irritado com seu comportamento. Aparentemente, ao assistente com orelhas realmente não gostava que outras garotas aparecessem ao redor do dono. Depois de um tempo, Shen e sua namorada chegaram ao estúdio. Por alguma razão, já havia muita gente lá. Resultou que hoje tinham um convidado de honra. Era Lily Wang. Yannan a olhou surpreso, porque por alguma razão, a modelo estava se maquiando. Isso era uma transmissão de rádio e ninguém os veria. O herói imediatamente tentou descobrir por que sua ex-namorada veio aqui, mas Divéia o interrompeu. Agora estão tendo uma entrevista com um convidado importante e não são permitidos estranhos. A traidora ficou muito chateada quando viu seu ex-namorado. Se ele contasse tudo sobre a traição, sua imagem seria destruída. No final, Lily decidiu atacar primeiro artisticamente. Caindo de joelhos, acusou o rapaz de enganar sua melhor amiga. Todos ao redor ficaram chocados com as palavras da modelo convidada e o herói não podia acreditar que sua ex-namorada fosse uma pessoa tão terrível. Este comportamento enlouqueceu completamente Shen. Ele ordenou à sua ex-namorada que parasse com a estúpida atuação. Ela não tem direito de levantar o tema da infidelidade e traição. Apesar disso, a traidora continuou desempenhando o papel da desafortunada menina. Começou a chorar e afirmou que simplesmente se aproveitaram dela. As habilidades de atuação de Lily estavam em um bom nível. Em algum momento, até precisou de lenços de papel. Muitas pessoas ao seu redor acreditaram em suas mentiras. O nível de admiração por Shen caía a cada segundo, e começaram a lançar-lhe vários insultos, como o de um canalha e um monstro. Nana não pôde suportar uma atitude tão injusta e tentou convencer a multidão de que sua colega de classe é a pessoa mais gentil do mundo. Infelizmente, a garota só piorou as coisas, porque mencionou o incidente quando Linil lhe confessou seu amor. Agora, quem os rodeava simplesmente odiava o rapaz. Ao mesmo tempo, a atriz nem sequer pensou em parar sua atuação. Decidiu aproveitar o momento e acrescentou que o herói adormeceu sua vigilância e depois a seduziu como a uma menina inocente. Divéia se voltou para o editor-chefe e sugeriu expulsar imediatamente o herói, caso contrário, arrastaria a reputação de sua estação de rádio para o fundo. Não tinha sentido correr tais riscos. Em resposta a isso, Van Yannan não disse nada e tranquilamente se levantou de sua cadeira. Todos ao seu redor estavam certos de que o cara agora seria demitido. Mas, em vez disso, a mulher celestial pediu a modelo convidada. No início, Lily nem sequer acreditava como poderiam expulsá-la daqui. O fato é que Van Yannan não se importa com qual seja a relação entre ela e o herói, mas o ser celestial vê claramente as más ações e o traidor claramente inventou sua história. Ao ouvir estas palavras, Lily enfureceu e levantou-se de um salto.
perguntando ao editor-chefe como alguém ousava acusá-la de mentir, mas na verdade era óbvio, afinal Van Yannan tem uma mãe que trabalha como atriz profissional. Nenhum único diretor aceitará Lily, nem mesmo para o papel do plano 18 depois que todas as máscaras foram removidas. A modelo convidada simplesmente pegou sua bolsa e foi embora, prometendo que nunca mais em sua vida viria para sua estúpida rádio. Agora os trabalhadores da estação de rádio tinham um problema. A modelo deveria ser a convidada de hoje, onde deveriam procurar agora uma personalidade famosa. Além disso, o programa de hoje seria o mais importante deste ano. Seu estúdio poderia alcançar outro nível graças à popularidade de Lily. O programa ficou sem convidado, também por culpa de Shen, que não deveria deixar Van Yannan sozinho diante do problema que surgiu. Enquanto isso, a Celestial foi para seu escritório para pensar um pouco. Ela poderia ligar para seu pai, mas isso é bastante difícil porque seus pais estão divorciados. Naquele momento, o herói ligou para seu escritório. Ela permitiu sua entrada e pediu-lhe que não agradecesse por aquele incidente porque ao editor-chefe simplesmente não gostam de mentiras. O rapaz veio não apenas para expressar sua gratidão, mas também lembrou ao famoso compositor que recentemente visitou o Festival da Canção. É possível que possam convidá-lo como convidado, mas Van Yannan estava certo de que essa pessoa estava ocupada neste momento. De qualquer forma, isso realmente se mostrou verdadeiro. O homem não abandonou seu local de trabalho nem por um minuto. O herói teve muita sorte de chegar a ele a tempo. Assim que o compositor atendeu o telefone e reconheceu a voz daquele mesmo talentoso cantor, ele se sentiu tão feliz como uma criança, e Shen ofereceu sua música. O nome do homem era Sr. Lee. De fato, ele sonhava com essa chamada todos os dias. Claro que ele realmente queria receber essa mesma música em algum momento. Uma garota misteriosa entrou em seu escritório. O compositor falou sobre um garoto talentoso que lhe daria sua música em troca de uma entrevista em uma estação. Enquanto isso, no estúdio, todos aguardavam ansiosamente uma resposta do Sr. Lee. Heng Yannan duvidou até o último momento de que realmente viria até eles. Uns segundos depois, o homem enviou uma mensagem com um contexto decepcionante. Lamentavelmente, não poderá vir hoje, mas enviou outra pessoa. Esta situação parecia um completo fracasso. A mulher celestial agradeceu a Shen por sua tentativa. Ela não perdeu o momento para zombar do agressor. Nana defendeu o herói e sugeriu que o intruso procurasse um convidado popular por conta própria, ou só poderia lançar más palavras. Logo chegou ao estúdio uma jovem alta com um vestido incomum. O Sr. Lee pediu que ela viesse aqui. No início, ninguém reconheceu o estranho, mas quando a garota tirou os óculos escuros, todos ao redor não podiam acreditar no que estavam vendo. O resto dos trabalhadores da estação ficaram tão assustados que até chamaram uma ambulância. Depois disso, a famosa cantora se aproximou de Shen e apertaram as mãos. Quem estava ao redor não podia entender porque a própria Wan Fei veio aqui. Por causa do aluno, a deusa celestial ordenou firmemente que todas as portas fossem fechadas do lado de fora e que ninguém fosse permitido entrar no estúdio, e os trabalhadores também deveriam desligar seus celulares. A entrada para a estação de rádio estava fechada de maneira muito segura, com 2 cadeados e correntes, porque se o restante dos alunos descobrisse sobre esse convidado, começaria um caos total. Heng Yannan pediu desculpas ao cantor pop pelo alvoroço, mas na verdade isso foi desnecessário, porque Wan Fei já estava acostumado a isso. O herói e seu amigo observaram tudo de lado. O convidado se comportou de maneira muito modesta para uma estrela desse calibre. Nana estava ansiosa para conseguir seu autógrafo. O tempo de Wan Fei era muito valioso, então a editora-chefe decidiu começar o mais cedo possível, mas antes disso queria saber por que o cantor aceitou vir aqui. A estrela quase deixou escapar a maravilhosa canção que lhe prometeram, mas felizmente a garota lembrou do segredo comercial a tempo. A entrevista durou aproximadamente meia hora e foi muito interessante, atraindo muitos ouvintes. Depois disso, o rapaz decidiu presentear Wan Fei. A popular atriz cumpriu sua parte do acordo, agora o herói deverá presenteá-la com uma canção. Sua única condição era o completo anonimato, não precisando indicar seu nome em lugar nenhum. Quando tudo estava acertado, Shen estava prestes a sair, mas a garota de repente o segurou pela mão e pediu-lhe que esperasse um pouco. Jufei gostou tanto da composição que pediu ao rapaz que escrevesse outra especialmente para ela. A cantora estava disposta a tudo devido ao comportamento da bela garota. O herói se sentiu um pouco envergonhado e rejeitou a oferta, mas Doka recomendou que ele pensasse novamente, porque Wan Fei poderia se tornar uma excelente porta-voz.
O único problema era que Shen não tinha mais músicas em seu repertório. O assistente sabia como resolver isso porque há uma biblioteca especial no sistema. Se um rapaz gastar alguns pontos, pode abri-la e comprar uma coleção das melhores músicas lá. Assim, todas as melhores músicas do mundo estarão disponíveis para ele, além do preço ser muito atraente, apenas 35 mil pontos. Quando Shen ouviu esse número, ficou paralisado em estado de choque. Poderia o assistente realmente chamar esses simples centavos? No final, o rapaz gastou os pontos e disse ao cantor que tinha mais uma música. Naquele momento, os olhos de Wan Fei se iluminaram como um predador. Ela queria obter todas as canções escritas por Shen. Esse comportamento da garota até assustou um pouco o herói, mas no final seu acordo foi bem sucedido. O rapaz entregou ao cantor papéis com letra e música. Assim que Wan Fei ouviu a letra da canção, imediatamente começou a cantarolar, e até lágrimas de admiração apareceram em seus olhos. A garota foi chamada de deusa por uma razão, instantaneamente começou a cantar a composição como planejado originalmente pelo verdadeiro autor. A bela canção lembrou Wan Fei de sua juventude e seu primeiro amor. Cantar aquela música e morrer não era assustador. Nana estava observando o tempo todo. A garota percebeu quem era o misterioso cara da máscara. Agora admirava ainda mais o herói. Logo chegou a noite, e o rapaz foi para casa. Hoje ele teve um verdadeiro descanso porque o sistema deu a ele uma avaliação satisfatória. Depois de um tempo, Shen decidiu ajudar Li Niu com matemática, mas resultou ser muito mais difícil do que parece à primeira vista. Após esse evento, fomos levados para a casa das duas irmãs. Nona perguntou a Nana sobre seu estranho comportamento. Por que ela pensava em Shen tão frequentemente? Afinal, a garota constantemente preparava comida para ele e ficava de guarda no lugar do herói. Realmente gostava tanto do rapaz? Nana imediatamente começou a negar tudo. Segundo ela, Shen era apenas um gênio escrevendo música, então nada deveria distraí-lo de sua criatividade. Ele era capaz de expressar seu amor com cada frase de suas composições. O comportamento de sua irmã surpreendia cada vez mais Nona. No final, a garota de cabelos azuis aconselhou sua parente a ter cuidado, porque se apaixonar pelo herói. Enquanto isso, Lily estava gravando seu tema no centro de produção. Seu produtor, chamado Van, elogiou a modelo por seu excelente trabalho. A traidora estava completamente satisfeita consigo mesma, mas de repente ouviu uma conversa de outros produtores. Estavam falando sobre o sucesso de Wan Fei e suas novas e belas músicas. Duas composições de um famoso cantor estavam brigando pelo primeiro lugar nas paradas. Essa situação causou um enorme sentimento de inveja em Lily. Depois desse evento, fomos levados para a escola. Mais tarde a ex do protagonista disse que queria conversar com ele, mas ele disse que não tinha nada para falar com ela. Ela disse a ele que sabia que ele era o estudante mascarado e que se ele não se revelasse ela mesmo ia revelar ele para todos. Enquanto eles estavam conversando, os garotos da escola estavam com muitos ciúmes dos dois. A garota de cabelos roxos também pede para o protagonista ajuda ela a escrever uma música, pois a música que ele havia escrevido era muito linda. Porém o protagonista não dá muito moral e ela diz que afinal eles estavam apaixonados há muito tempo e ela cometeu o erro de trair ele, pois a maioria das meninas comete esse erro, e que ele precisava perdoar. O protagonista Sair vira as costas e diz que queria saber se na estação de rádio ela seria sincera. Mas quando ele menos esperava, só a assistente de cabelos rosa muito bravo perguntou se ele estava louco de concordar com ela pois de tudo que ela fez, mas o protagonista disse que não concordou com ela e que era para sua assistente esperar que ela veria um bom show. Mais tarde, meio-dia, na estação de rádio, o protagonista chegou abraçando a garota de cabelos roxos dizendo que o equipamento da estação de rádio estava em reparo, por isso ninguém iria incomodar eles. Enquanto isso, sua assistente estava muito brava perguntando o que ele queria dizer com aquilo, se quem estava atrapalhando era ela. Já a mulher de cabelos roxo fica super apaixonada perguntando o que ele quer dela. Ele entrega um papel à garota e diz que aquela era uma nova música que ele tinha escrevido e perguntou se ela queria ver. Mas ela mal esperava que a hora que ela fosse pegar, o protagonista levantou o papel para cima.